Antônio, um homem de 50 anos, é conhecido e querido em sua comunidade, respeitado como um excelente motorista e mecânico. Sua personalidade calma e pacífica o torna um pilar para sua família e vizinhança. Antônio é casado com Maria e tem 2 filhos, João e Luísa, que o amam profundamente. Porém, ele esconde um problema grave, o alcoolismo. Quando bebe, Antônio se transforma, tornando-se agressivo e desrespeitoso, causando vergonha e dor à sua família. Era uma manhã ensolarada e o som dos pássaros anunciava um novo dia na pequena vila onde Antônio morava. Ele estava na garagem mexendo em um motor quando seu vizinho Carlos apareceu. Bom dia, Antônio. Cumprimentou Carlos com um sorriso. Preciso da sua ajuda com meu carro, está fazendo um barulho estranho. Bom dia, Carlos. Claro, traga ele aqui que eu dou uma olhada, respondeu Antônio, levantando-se e limpando as mãos engraxadas no pano. Enquanto Antônio e Carlos conversavam sobre o carro, Maria preparava o café da manhã na cozinha. Ela olhava pela janela, observando os 2 homens conversarem, com uma expressão preocupada. João e Luísa, os filhos do casal, se preparavam para a escola. Mamãe, o papai está bem hoje? Perguntou Luísa com uma voz suave. Maria suspirou, tentando esconder a preocupação. Ele está, querida. Vamos torcer para que ele continue assim. No fim da tarde, após um dia de trabalho, Antônio entrou em casa e sentiu o aroma do jantar que Maria preparava. O ambiente parecia tranquilo, mas havia uma tensão invisível no ar. João e Luísa estavam na sala de estar, fazendo a lição de casa. Como foi o dia, meu amor? Perguntou Maria, tentando manter a leveza na voz. Foi bom. Consertei o carro do Carlos e mais alguns outros trabalhos. Antônio respondeu sentando-se à mesa. E o seu dia? Maria sorriu, mas seus olhos denunciavam preocupação. Foi tranquilo, as crianças foram bem na escola. Durante o jantar a família conversava sobre o dia, mas uma sombra pairava sobre eles. Antônio, que havia prometido parar de beber, parecia inquieto. Depois de uma refeição silenciosa, ele se levantou e foi até a varanda. Maria o seguiu, seu coração apertado. Antônio, por favor. Ela começou, a voz trêmula. Você prometeu. Antônio olhou para ela, seus olhos cheios de conflito. Eu sei, Maria, mas é difícil. Eu tento, mas a vontade é mais forte. Pense nos nossos filhos, Antônio. Eles precisam de você. Nós precisamos de você, sóbrio. Ela implorou, segurando sua mão. Antônio abaixou a cabeça, sentindo o peso da culpa e da vergonha. Eu vou tentar, Maria. Eu prometo que vou tentar. Naquela noite, Antônio conseguiu se manter longe da bebida, mas a luta interna continuava. Enquanto ele se deitava ao lado de Maria, sentia o amor e a dor que sua família suportava por sua causa. E assim, mais uma vez, prometeu a si mesmo que iria vencer essa batalha, não só por ele, mas por aqueles que amava. Porém, no dia seguinte, Antônio levantou mais cedo que o normal. Maria, ao passar a mão na cama, não encontrou seu marido e uma onda de preocupação tomou conta dela. Ela se levantou rapidamente, vestiu um hobby e foi até o quarto dos filhos. João, Luísa, acordem, disse ela, tentando manter a calma. Vão até a oficina e vejam se o pai de vocês está lá. João, ainda sonolento, olhou para a mãe com uma expressão preocupada. O que aconteceu, mãe? Perguntou ele, já se levantando. Só verifiquem, por favor, insistiu Maria, com um nó na garganta. Os 2 saíram apressados e Maria ficou andando de um lado para o outro na cozinha, tentando controlar a ansiedade. Quando os filhos retornaram, a resposta só aumentou sua preocupação. Mãe, ele não está lá e parece que nem passou por lá hoje, disse Luísa, ofegante. Maria sentiu um frio na espinha. As horas se arrastaram até que, por volta das 10 horas da manhã, Antônio apareceu na porta de casa, visivelmente embriagado, falando alto e gesticulando descontroladamente. Antônio, você prometeu! Exclamou Maria, correndo até ele. Antônio, com o olhar perdido e a voz arrastada, empurrou-a de leve, mas com uma força que Maria não esperava. Saia da minha frente, mulher! Gritou ele, balançando a cabeça. Para não ser pior, eu que mando aqui em casa e se brincar mando até nessa rua toda. João e Luísa apareceram na porta, horrorizados com a cena. João, tentando manter a calma, aproximou-se do pai.
Pai, por favor, vamos entrar e conversar, sugeriu ele, tentando acalmar a situação. Antônio virou-se para o filho, os olhos injetados de raiva e álcool. Você não manda em mim, moleque, rugiu ele. Eu sou o chefe aqui. Maria, com lágrimas nos olhos, tentou uma última vez. Antônio, por favor, pense nos nossos filhos. Pense na nossa família. Antônio olhou para ela, uma mistura de dor e fúria em seu rosto. Não me diga o que fazer, Maria. Ele parou, sentindo um lampejo de clareza, mas logo voltou ao seu estado alterado. Eu sou o chefe. Maria, derrotada, apenas se afastou, levando os filhos para dentro de casa. Ela sabia que naquele momento não havia nada que pudesse fazer para ajudar Antônio. Sentindo um desespero crescente, ela se perguntou quanto tempo mais eles poderiam suportar aquela situação. Dentro de casa, Maria abraçou os filhos, tentando passar uma força que ela mesma não sentia. Vai ficar tudo bem, murmurou ela, mais para si mesma do que para as crianças. Vai ficar tudo bem. Antônio, do lado de fora, olhou para a porta fechada e sentiu uma pontada de arrependimento, mas o álcool nublava seus pensamentos. Ele sabia, no fundo, que estava perdendo o controle, mas não sabia como parar. Quando Antônio melhorou, ele estava sentado no sofá da sala, a cabeça baixa e os olhos fixos no chão. Maria, aproveitando a oportunidade, aproximou-se dele com um olhar preocupado, mas cheio de amor. Antônio, meu amor, precisamos conversar, disse ela, sentando-se ao seu lado e segurando sua mão. O álcool está fazendo muito mal a você. Você precisa se libertar desse vício. Ao ouvir a palavra vício, Antônio levantou a cabeça abruptamente, seus olhos estreitando-se com irritação. Maria, você me chamou de viciado? Ele perguntou, a voz subindo de tom. Eu não sou viciado. Quando eu quiser parar, eu paro. Maria, tentando manter a calma, olhou profundamente nos olhos do marido. Antônio, não é assim tão simples. Você precisa de ajuda. Estamos aqui para você, mas você precisa admitir que há um problema. Antônio se levantou bruscamente, afastando-se dela. Eu não sou viciado, Maria. Ele gritou, a voz cheia de frustração. Eu tenho tudo sob controle. Maria, com o coração apertado, levantou-se e se aproximou dele novamente, com um olhar compreensivo. Amor, estamos todos sofrendo com isso. João e Luísa estão preocupados, eu estou preocupada. Nós te amamos, Antônio, mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos que você reconheça o problema e aceite ajuda. Antônio apenas balançou a cabeça e saiu para o quintal da casa. Os efeitos devastadores do alcoolismo de Antônio tornavam-se cada vez mais evidentes em sua vida pessoal e profissional. Apesar de suas tentativas de parar, qualquer problema ou frustração o levava de volta à bebida. Seus filhos, João e Luísa, observavam com crescente desespero a transformação de seu pai. Uma noite, enquanto a família jantava em silêncio, Luísa não conseguiu mais se conter. Papai, por favor, vá às reuniões dos alcoólicos anônimos. Elas podem te ajudar, disse ela, a voz embargada. Antônio levantou os olhos do prato, visivelmente irritado. Já falei que não sou viciado, Luísa, respondeu ele tentando manter a calma, mas com a voz tremendo de raiva. Eu não preciso dessas reuniões. João, que observava a cena, decidiu intervir. Pai, a gente só quer o seu bem. Não é uma questão de admitir fraqueza, mas de buscar ajuda para melhorar. Antônio bateu a mão na mesa, fazendo os talheres tremerem. Eu disse que não preciso, gritou ele, levantando-se. Eu paro quando quiser. Maria, que assistia à discussão em silêncio, segurou a mão de Antônio, tentando acalmá-lo. Antônio, por favor, estamos todos sofrendo. Pense em nós, na sua família. Mas as palavras de Maria pareciam não surtir efeito. Antônio saiu de casa, pegou uma garrafa escondida e começou a beber na varanda, sentindo-se cada vez mais perdido e frustrado. Os dias passavam e a situação só piorava. No seu trabalho, sua reputação como excelente mecânico começou a desmoronar. Seus colegas notaram sua falta de concentração e seu comportamento errático. Um dia, Carlos, seu amigo e colega de trabalho, decidiu confrontá-lo. Antônio, precisamos conversar, disse Carlos, puxando-o para um canto na oficina. Você está colocando em risco a segurança de todos aqui, principalmente sua, sem falar que as pessoas estão comentando. Você está cometendo erros graves. Antônio olhou para Carlos com os olhos vermelhos e cansados.
Não preciso de sermões, Carlos, respondeu ele com um suspiro pesado. Estou bem. Carlos balançou a cabeça, incrédulo. Não, Antônio, você não está bem. Todos aqui estão preocupados com você. Se continuar assim, você vai perder todos os seus clientes. Todos dependemos desse emprego que nos proporciona. Antônio fechou os olhos, sentindo a pressão aumentar. Sabia que Carlos tinha razão, mas admitir isso era uma batalha interna constante. De volta para casa, João e Luísa estavam na sala, esperando pelo pai. Quando ele entrou, os rostos preocupados dos filhos o atingiram como um soco. Pai, você quase causou um acidente hoje, disse João com a voz firme, mas cheia de tristeza. Isso precisa parar. Rapaz, eu mal cheguei em casa e vocês vêm com a mesma ladainha de sempre, exclamou Antônio, jogando a chave do carro sobre a mesa e se dirigindo à cozinha com passos pesados. Maria, que estava lavando a louça, secou as mãos no pano de prato e se virou para ele, tentando esconder a frustração. Antônio, não é ladainha, é preocupação. Você sabe como ficamos apreensivos quando você bebe, disse ela com a voz calma, mas firme. João, que estava na sala, ouviu o pai e decidiu se juntar à conversa, determinado a não deixar a situação passar em branco. Pai, a gente só quer o seu bem. Não podemos ignorar o que está acontecendo, afirmou João, entrando na cozinha e olhando diretamente nos olhos do pai. Antônio bufou, pegando uma cerveja da geladeira e abrindo a garrafa com um gesto brusco. Eu estou bem, João. Não preciso que vocês me digam o que fazer, respondeu ele, dando um gole na bebida. Luísa, que estava no corredor ouvindo tudo, entrou na cozinha e se aproximou de Antônio com lágrimas nos olhos. Pai, nós te amamos. Estamos tentando ajudar. Por favor, não afaste a gente assim, pediu ela, a voz quebrando. Antônio olhou para Luísa e, por um momento, a dureza em seu olhar suavizou-se. Luísa, querida, começou ele, mas a frustração e o orgulho ainda o dominavam. Eu não sou viciado, eu paro quando quiser. Maria suspirou profundamente, sentindo o peso da situação. Ela se aproximou de Antônio e segurou sua mão. Antônio, é difícil para você ver agora, mas estamos todos sofrendo. Isso está destruindo nossa família, disse ela, com uma tristeza profunda na voz. Antônio soltou-se da mão de Maria e virou-se, olhando para a janela, evitando os olhares de seus filhos e esposa. Eu só quero paz quando chego em casa. Não quero mais discussões, murmurou ele, a voz embargada. João deu um passo à frente, determinado a não desistir. Pai, essa paz só vai existir quando você aceitar ajuda. Não é fraqueza admitir que precisa de ajuda, é um ato de coragem. Antônio sentiu as palavras de João como um golpe, mas sabia no fundo que seu filho estava certo. Ele olhou para a cerveja em sua mão, a culpa e o desespero crescendo dentro dele. Vou tentar, murmurou ele quase imperceptivelmente. Maria abraçou Antônio, com lágrimas nos olhos, e Luísa e João se juntaram ao abraço, criando um círculo de apoio e amor. Estamos juntos nessa, Antônio, um passo de cada vez, sussurrou Maria, sentindo uma esperança renovada. Antônio fechou os olhos, deixando-se envolver pelo calor da sua família, sentindo pela primeira vez em muito tempo que talvez pudesse encontrar uma saída. Antônio finalmente decidiu ir a uma reunião dos Alcoólicos Anônimos. Naquela noite, o céu estava nublado, refletindo a tempestade interna que ele sentia. Ele entrou na sala modesta com cadeiras dispostas em círculo e um ambiente acolhedor, mais simples. Os olhares dos presentes, cheios de empatia, fizeram com que ele se sentisse menos sozinho. Maria segurou sua mão com força antes de soltá-lo na porta. Eu acredito em você, Antônio. Dê o primeiro passo. Estarei aqui quando você voltar, disse ela, com um sorriso encorajador. Antônio assentiu, respirou fundo e entrou. Ele se sentou em uma cadeira no fundo, observando as pessoas ao seu redor. À medida que as histórias começavam a ser contadas, ele ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. Um homem de meia-idade, com olhos cansados, começou a falar. Eu sou o Tárcio, sou alcoólatra, perdi meu emprego, minha família se afastou e quase morri em um acidente de carro. A bebida me destruiu, mas estou aqui para tentar reconstruir minha vida, disse ele, a voz cheia de emoção. Antônio sentiu um nó na garganta.
As palavras de João refletiam tanto de sua própria realidade. Ele desviou o olhar, tentando conter as lágrimas. Eu sou a Ana, alcoólatra. Perdi a guarda dos meus filhos por causa do meu vício. Passei anos negando que tinha um problema, até que fiquei sem nada. Aqui encontrei apoio e uma segunda chance, disse ela, os olhos cheios de esperança. Antônio sentiu um aperto no coração ao pensar em João e Luísa. Será que ele também estava a caminho de perder tudo o que amava? Quando a reunião terminou, um homem mais velho, com cabelos grisalhos e um sorriso gentil, se aproximou de Antônio. Primeira vez aqui? Perguntou ele, estendendo a mão. Sim, respondeu Antônio, apertando a mão do homem. Sou Antônio. Bem-vindo, Antônio. Sou Júnior. Saiba que aqui você não está sozinho. Todos nós temos nossas histórias e estamos aqui para nos apoiar mutuamente, disse Júnior com um olhar sincero. Antônio assentiu, sentindo uma mistura de alívio e medo. As palavras e histórias que ouvira naquela noite ecoavam em sua mente enquanto ele caminhava de volta para casa. Ao entrar, encontrou Maria esperando na sala. Como foi? Perguntou ela ansiosa. Antônio a olhou, seus olhos brilhando com uma nova determinação. Foi difícil, mas necessário. Ouvir as histórias dos outros me fez perceber que não estou sozinho e que preciso mudar, disse ele, abraçando Maria com força. Maria sorriu, com lágrimas nos olhos. Estou tão orgulhosa de você, Antônio. Esse é o primeiro passo para nossa nova vida. Nas semanas seguintes, Antônio continuou a frequentar as reuniões. Nas primeiras sessões, ele apenas escutava, absorvendo as experiências e lições dos outros membros. Aos poucos, começou a ver as semelhanças entre as histórias contadas e sua própria vida, compreendendo que a batalha contra o álcool era difícil, mas não impossível. Com cada reunião, ele sentia-se um pouco mais forte, um pouco mais capaz de enfrentar seus demônios. E com o apoio de sua família e dos novos amigos que fazia nas reuniões, Antônio começou a acreditar que finalmente poderia vencer essa luta. Em uma das reuniões, Antônio sentiu um impulso diferente. Após semanas apenas ouvindo, ele decidiu que era a hora de abrir seu coração. Respirou fundo, sentindo o peso das lembranças que estava prestes a compartilhar. Boa noite a todos, começou ele, a voz trêmula. Eu sou Antônio, alcoólatra. Hoje eu quero contar um pouco da minha história. Todos na sala se voltaram para ele, oferecendo olhares de encorajamento e compreensão. Minha infância não foi fácil. Meu pai, João Batista, era um homem muito rígido. Cresci na roça e desde pequeno meu pai lutou para que eu me tornasse mecânico. Ele dizia que era a única maneira de termos uma vida melhor. Continuou Antônio, sentindo a emoção subir em sua garganta. Uma senhora na sala, Dona Clara, assentiu, incentivando-o a continuar. Lembro-me das vezes em que ele me levava para a oficina, mesmo quando eu preferia estar brincando. Ele queria que eu aprendesse a trabalhar duro. Muitas vezes, as palavras dele eram duras, e eu sentia como se nunca fosse bom o suficiente, disse Antônio, com os olhos marejados. Deve ter sido muito difícil para você, Antônio, comentou Júnior, o homem que o havia acolhido na primeira reunião. Como você lidou com isso? Antônio suspirou profundamente. Comecei a beber muito novo, para esquecer as humilhações e a pressão. A bebida se tornou minha fuga. Sempre que tinha um problema ou uma preocupação, eu recorria ao álcool. No início parecia que a bebida me dava força, mas depois percebi que só me afundava mais, explicou ele, a voz embargada. Mas eu não culpo meu pai. A decisão de beber ou não sempre foi minha e não dele. Os membros da reunião escutavam atentamente, sentindo a dor e a sinceridade nas palavras de Antônio. Meu pai queria o melhor para mim, mas a forma como ele fez isso me deixou marcas profundas. Sinto que estou repetindo os erros dele com minha família, e isso me desespera. Continuou ele, a voz quase quebrando. Não quero que meus filhos passem pelo mesmo. Quero ser um pai melhor, um marido melhor. Mas o álcool sempre pareceu a única solução fácil. Mas eu não culpo meu pai. A decisão de beber ou não sempre foi minha, e não dele. Ana, a mulher que também havia compartilhado sua história de perda, olhou para Antônio com empatia. Antônio, reconhecer isso já é um grande passo. Todos nós aqui entendemos o que você está passando e estamos aqui para te apoiar, disse ela com um sorriso encorajador.
Antônio sorriu levemente, sentindo uma onda de alívio e aceitação. Obrigado, Ana. Sinto que aqui pela primeira vez posso ser eu mesmo sem medo de julgamento. Vou continuar lutando por mim e pela minha família. A reunião terminou com abraços e palavras de apoio. Quando Antônio voltou para casa, sentia-se mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Encontrou Maria esperando por ele na sala, como sempre. Como foi hoje? Perguntou ela com um olhar carinhoso. Antônio a abraçou, sentindo-se mais forte do que nunca. Foi difícil, mas me abri pela primeira vez. Senti que estava pronto para enfrentar meus demônios, disse ele com determinação. Vou continuar lutando, Maria, por nós. Maria sorriu, com lágrimas de orgulho nos olhos. Eu sempre estarei ao seu lado, Antônio. Vamos superar isso juntos. Com o apoio de sua família e dos amigos das reuniões, Antônio sentia que, passo a passo, estava construindo um futuro melhor. Antônio conseguiu ficar 1 ano sem beber, reconstruindo lentamente sua relação com a família e recuperando a confiança da comunidade. A cada dia que passava, sentia-se mais forte e mais próximo de sua esposa, Maria, e de seus filhos, João e Luísa. As noites eram preenchidas com risos e conversas, e o peso do alcoolismo parecia uma lembrança distante. Uma tarde, enquanto trabalhava na oficina, Carlos se aproximou com um sorriso. Antônio, ouvi dizer que você está há 1 ano sem beber. Parabéns, meu amigo, disse ele batendo nas costas de Antônio. Obrigado, Carlos. Tem sido uma jornada difícil, mas vale a pena cada esforço, respondeu Antônio com um sorriso sincero. Maria e as crianças também notavam a diferença. Os jantares em família estavam mais alegres e a harmonia voltava a reinar na casa. Pai, estamos tão orgulhosos de você, disse Luísa, abraçando o pai ao final de mais um jantar em família. Vocês são minha força. Não conseguiria sem o apoio de todos vocês, respondeu Antônio emocionado. Porém, uma tragédia abalou essa nova estabilidade. Em uma manhã nublada, Antônio recebeu uma ligação que mudaria tudo. Seu pai, João Batista, havia falecido. A notícia atingiu Antônio como um golpe, trazendo à tona todas as emoções reprimidas. No funeral, Antônio estava devastado. Maria e os filhos estavam ao seu lado, oferecendo apoio, mas a dor era esmagadora. Eu não sei se consigo aguentar isso, murmurou ele para Maria, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Estamos aqui com você, Antônio. Você não está sozinho, respondeu Maria, segurando a mão dele com firmeza. Apesar do apoio da família, Antônio não conseguiu lidar com a dor. Uma noite, enquanto Maria e as crianças dormiam, ele saiu de casa e foi até um bar. Sentou-se no balcão, olhando para a garrafa à sua frente. Um uísque, por favor, pediu ele ao barman, a voz carregada de desespero. O primeiro gole trouxe uma sensação de alívio momentâneo, mas também um profundo sentimento de culpa. Antônio sabia que estava recaindo, mas a dor da perda era insuportável. Nos dias seguintes a situação piorou. Antônio mergulhou em um estado de desespero e autodestruição, voltando a beber regularmente. Maria, percebendo a mudança, tentou intervir. Antônio, por favor, não faça isso. Você estava indo tão bem, implorou ela com lágrimas nos olhos. Eu não consigo, Maria. A dor é demais para mim, respondeu ele com a voz trêmula e os olhos cheios de angústia. João, vendo o estado do pai, também tentou ajudar. Pai, nós te amamos. Não podemos perder você para a bebida de novo. Precisamos de você sóbrio, disse ele com determinação. Antônio olhou para o filho, a culpa e a dor visíveis em seu rosto. Eu sei, João, mas é tão difícil, murmurou ele, sentindo-se dividido entre a dor e o amor pela família. Em uma noite de bebedeira, Antônio, com os olhos vidrados e a mente turva, entrou em seu carro. As ruas estavam desertas e a escuridão parecia engolir cada pensamento sóbrio que ainda restava. Ele acelerou, ignorando os sinais de perigo, tentando fugir da dor que o consumia. Eu controlo isso, murmurou ele para si mesmo, enquanto o velocímetro subia. De repente, uma curva acentuada surgiu à frente. Antônio, com os reflexos comprometidos, perdeu o controle do carro, que derrapou violentamente e saiu da estrada, caindo em uma ribanceira. O som de metal se retorcendo e vidro quebrando ecoou na noite silenciosa.
Horas depois, os primeiros raios de sol revelaram a cena do acidente. Milagrosamente, Antônio havia sobrevivido, mas estava gravemente ferido. Ele foi encontrado por um caminhoneiro que passava pela estrada e rapidamente levado ao hospital. Maria chegou ao hospital com o coração apertado, acompanhada por João e Luísa. As lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto esperava notícias. "Ele vai ficar bem?" perguntou Luísa com a voz embargada. "Os médicos estão fazendo o possível, querida. Vamos ter fé", respondeu Maria, tentando ser forte para os filhos. Depois de horas de espera angustiante, um médico apareceu. "Família do Sr. Antônio", chamou ele. Maria levantou-se rapidamente, seguida por João e Luísa. "Como ele está, doutor?" perguntou ela, a voz cheia de preocupação. "Antônio teve sorte de sobreviver a um acidente tão grave. Ele está gravemente ferido, mas estável. Precisará de uma longa recuperação", explicou o médico, com um olhar compreensivo. No quarto do hospital, Antônio acordou lentamente, sentindo dores por todo o corpo. Seus olhos se abriram para ver Maria sentada ao seu lado, segurando sua mão. "Maria", murmurou ele, a voz fraca. "Estou aqui, Antônio. Estamos todos aqui", disse ela, com um sorriso triste, mas cheio de amor. João e Luísa aproximaram-se da cama, os olhos cheios de lágrimas. "Pai, você nos deu um susto enorme", disse João, segurando a mão do pai. "Desculpe-me, começou Antônio, mas as palavras falharam. Durante sua recuperação, Antônio teve muito tempo para refletir. As lembranças das reuniões dos Alcoólicos Anônimos, das promessas feitas e quebradas, e o amor inabalável de sua família, tudo passava por sua mente. Uma tarde, enquanto Maria estava sentada ao seu lado, Antônio finalmente quebrou o silêncio. "Maria, eu estive pensando muito. Esse acidente foi um milagre que eu sobrevivi. Eu preciso mudar. Preciso enfrentar de verdade meu problema com o álcool", disse ele, a voz carregada de sinceridade. Maria apertou a mão dele, os olhos cheios de esperança. "Antônio, nós estamos aqui para você. Sempre estivemos. O importante é que você está pronto para lutar", respondeu ela com um sorriso encorajador. João e Luísa, que haviam ouvido a conversa da porta, entraram no quarto. "Pai, estamos orgulhosos de você. Sabemos que será difícil, mas estaremos ao seu lado em cada passo", disse João com determinação. "Vamos superar isso juntos, pai", acrescentou Luísa, abraçando-o com cuidado. Antônio sentiu uma onda de emoções, mas, acima de tudo, uma nova força interior. Ele sabia que a estrada seria longa e cheia de desafios, mas com sua família ao lado, estava disposto a enfrentar cada obstáculo. Decidido a mudar, Antônio voltou às reuniões dos Alcoólicos Anônimos com um novo compromisso. Sentia que dessa vez era diferente. A determinação queimava em seu peito. No primeiro encontro após sua recuperação, ele se levantou para falar. "Boa noite, sou Antônio e sou alcoólatra", começou ele, a voz firme mas com um toque de emoção. "Sofri um acidente que quase me custou a vida. Percebi que não posso continuar assim. Quero me comprometer de verdade com a recuperação." Os membros do grupo olharam para ele com aprovação e empatia. Carlos, o homem que havia acolhido Antônio desde o início, sorriu e acenou. "Bem-vindo de volta, Antônio. Estamos aqui para te apoiar nessa jornada", disse Carlos com um tom encorajador. Antônio continuou frequentando as reuniões, absorvendo cada palavra e cada experiência compartilhada. Sentia-se mais forte a cada dia que passava, e com o tempo começou a compartilhar mais de sua própria história, oferecendo apoio a novos membros que chegavam ao grupo. Certa tarde, enquanto organizava cadeiras antes de uma reunião, um jovem nervoso entrou na sala. Antônio, percebendo o desconforto do rapaz, aproximou-se com um sorriso acolhedor. "Olá, sou Antônio. É sua primeira vez aqui?" perguntou ele, estendendo a mão. "Sim, sou Pedro. Não sei bem o que fazer", respondeu o jovem, apertando a mão de Antônio. "Você deu o primeiro passo mais importante, Pedro. Venha, sente-se. Vamos conversar", disse Antônio, guiando-o até uma cadeira. Durante a reunião, Pedro ouviu atentamente e, ao final, agradeceu a Antônio. "Obrigado por me acolher. Sinto que posso encontrar ajuda aqui", disse Pedro com um sorriso tímido.
Estamos todos juntos nessa, Pedro, um dia de cada vez, respondeu Antônio, sentindo-se realizado. Os meses passaram e Antônio continuou se dedicando ao grupo. Ele organizava atividades, oferecia suporte emocional e se tornou um exemplo de superação para todos. Sua família também notava a transformação. Em casa, os momentos eram mais felizes e a conexão entre eles mais forte. Uma noite, após uma reunião, Júnior se aproximou de Antônio com um olhar de orgulho. Antônio, você tem feito um trabalho incrível aqui. Pensei em você para coordenar as reuniões da próxima semana. O que acha? Perguntou ele. Antônio, surpreso e emocionado, assentiu com entusiasmo. Seria uma honra, Júnior. Quero continuar fazendo a diferença. Respondeu ele com um sorriso largo. A história de Antônio é um exemplo poderoso de superação e resiliência. Enfrentando o alcoolismo, ele encontrou força na vulnerabilidade e coragem para pedir ajuda. Com o apoio de sua família e dos Alcoólicos Anônimos, Antônio transformou sua vida, passando de alguém em desespero a um pilar de apoio para outros. Esta jornada nos lembra que pedir ajuda é um sinal de coragem, não de fraqueza, e que a recuperação é possível. Não importa quão difícil seja a luta, sempre há esperança. Acredite na força do apoio mútuo e no poder da transformação pessoal. Se você ou alguém que você conhece está lutando contra o vício, lembre-se, você não está sozinho. A busca pela sobriedade é uma jornada que vale a pena e pode levar a uma vida plena e feliz. Obrigado por assistir a mais um episódio de CriaFlix. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes e cheias de reviravoltas. Até a próxima história. It's Naomi. Come on me. Chá.